Olá, eu sou Leonardo Macedo, eu sou médico oncologista cirúrgico, especialista no tratamento de doenças da região de cabeça e pescoço. Eu vou falar um pouco para vocês hoje, aliás, eu vou responder uma pergunta que chegou para a gente na caixinha de perguntas. Então a pergunta é a seguinte: nunca fumei e fui diagnosticado com câncer de boca. Por que que isso acontece? Nunca fumei e nem faço uso abusivo de bebida alcoólica, né? Esse é um adendo que tem na pergunta. E fui diagnosticado com câncer de boca. Então, os principais fatores de risco para câncer de boca é o tabagismo e o etilismo, né? O hábito de uso de bebida alcoólica todo dia, bebida destilada, o fator de volume alcoólico lá maior do que 20%, ou o hábito de tabagismo, né? O hábito de fumar mais de 20 cigarros por dia por muitos anos, né? Pelo menos uns 10 anos. Esse é um grande fator de risco para desenvolvimento de câncer de boca. E por que uma pessoa que nunca fumou e nem bebeu bebida alcoólica tem câncer de boca? O principal fator que responde essa pergunta é a infecção pelo vírus HPV. Então, existem pelo menos 250 tipos diferentes de HPV. E existem alguns que são de alto risco para desenvolvimento de câncer, né? Não só da boca, mas da cavidade oral, da orofaringe, que é a base de língua e a amígdala, da vulva ou da vagina, do colo do útero, do canal anal e borda anal. Então, são cânceres de regiões que estão relacionados ao hábito sexual. Então, infecção pelo vírus HPV, a gente, por exemplo, uma pessoa que tem infecção pelo HPV, a gente não sabe qual o tipo até então, né? Então, uma maneira de prevenir infecção pelo HPV, em princípio, é o uso de proteção durante a relação sexual, o uso de preservativo. Outra maneira de proteção com relação ao HPV, associada também ao uso de preservativo, é a vacinação. Existe uma população, de maneira geral, que é muito beneficiada com a vacinação contra o HPV, principalmente crianças com menos de 14 anos, crianças que não tiveram exposição sexual até então, muito provavelmente, e adolescentes, né? Então, na vacina contra o HPV, ela não é contra os 250 tipos de HPV que existem, mas sim contra os principais tipos de alto risco, né, dentro da vacina. Então, no Brasil, na rede pública, hoje já está disponível a vacina contra o HPV, né, deve ser tomada da maneira correta, são 3 doses pelo menos. E nos Estados Unidos, o FDA, em 2018, ele já aprovou a nonavalente, né, que ela vacina contra os 9 tipos de mais alto risco contra câncer, né? A gente espera que essa vacina chegue para proteger mais e mais a nossa população. Existem alguns casos específicos que pessoas que já tiveram relação sexual também podem usar a vacinação. Vale lembrar que não tem o mesmo efeito de quando não se expôs ainda a nenhum tipo de HPV, geralmente na infância, e que existe muita discussão, principalmente médica, com relação ao benefício de uso da vacinação ou não. Mas o principal causa, ou que responde essa pergunta, nunca fumei, nunca bebi e fui diagnosticado com câncer de boca, é a infecção pelo vírus HPV, muito provavelmente, né? O HPV ele invade a célula, ele muda o DNA das células. Em princípio, as principais células têm o nome de coilócitos, né? Que são células que têm HPV. Então, invariavelmente, se colhe preventivo de mulheres, né? De colo do útero, que existe exame preventivo de colo do útero para rastreio de câncer dessa região a partir do HPV, e se encontra lá, encontrou coilócito. Então é muito frequente, né, nessas citologias, nessas prevenções, encontrar lá a palavra coilócito. Coilócito é uma célula que tem HPV dentro dela. E quando você encontra esse coilócito, deve ficar um pouco mais atento. Não é um sinal de câncer, mas é um sinal que ele pode vir a partir da infecção pelo HPV. Para a cavidade oral não existe uma prevenção nesse sentido, não existe nenhum estudo que mostre benefício de fazer prevenção de cavidade oral. Diferente, por exemplo, do colo do útero, onde não existe uma saliva, né? Na cavidade oral tem saliva sendo produzida, você engole a saliva que nem percebe, né? Cerca de mais de 1 litro por dia. Então são condições muito diferentes, órgãos muito diferentes, que é muito complicado você comparar uma localização com a outra.
mas infecção pelo vírus HPV é o que responde essa pergunta. Talvez você não saiba disso e que se você gostou, se esse vídeo foi esclarecedor para você, clique em gostei, compartilha com alguém, salva para assistir de novo. E se você tiver alguma dúvida, quiser fazer alguma pergunta, você pode me mandar aqui embaixo, que pode ser a dúvida de outras pessoas, você pode me mandar um e-mail para drleonardomacedr@gmail.com. Eu vou estar te respondendo por e-mail, vai ser uma grande satisfação para mim responder uma pergunta sua. E conte comigo sempre que vocês precisarem.